Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 20 de janeiro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será o irmão como modelo. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1, que diz assim: Portanto também, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Esse texto não pode ser compreendido a não ser à luz do capítulo que vem exatamente antes dele, o capítulo 11. O capítulo 11 é considerado como uma das grandes obras dentro da obra da Carta aos Hebreus, que é o capítulo dos heróis da fé. Um capítulo que vai falar sobre homens e mulheres que, em meio a situações complicadas, difíceis, permaneceram fiéis, firmes a Deus, obedeceram ao Senhor, mesmo quando parecia uma loucura o fazer. Eu cito aqui apenas um exemplo entre tantos que aparecem por ali. O exemplo de Abraão. Foi chamado para poder sair da sua terra e saiu sem saber para onde ia. Mais do que isso, acreditou que, apesar de ser velho, e a sua esposa também já velha, já terem passado da idade de ter filhos, de gerar filhos, ele ainda acreditou que a promessa se cumpriria. Mais do que isso, depois que a promessa se cumpriu, o Senhor Deus pede que ele sacrifique o próprio filho, e ainda assim, mesmo sem saber o que aconteceria, talvez esperando que o Senhor Deus o ressuscitasse dos mortos, mas ele foi até o local indicado pelo Senhor do jeito que Deus mandou e estava pronto para poder sacrificar o seu filho. É claro que esses grandes homens e mulheres são chamados de heróis da fé. Uma história depois da outra, histórias como essa mesmo do Abraão, histórias como de Moisés e grandes outros nomes que poderiam, ou que aparecem, na verdade, ali na lista, devem ser levados em consideração. Mas quando no capítulo 12 o autor da Carta aos Hebreus vai continuar o seu discurso, depois de falar sobre esse grupo fantástico, ele começa no versículo 1 dizendo as palavras que nós lemos há pouco. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Ele está aqui usando agora uma outra linguagem, uma outra imagem para poder mencionar que nós temos uma caminhada a fazer com Cristo Jesus, uma corrida para poder estabelecer, uma maratona para poder correr. É claro que a salvação sempre foi pela graça mediante a fé. E não é disso que o texto está falando. O texto não está falando apenas de ser salvo pela graça mediante a fé, porque isso é a obra de um momento. O indivíduo tomou a decisão de poder se entregar a Cristo Jesus, aceitou-o como Senhor e Salvador da sua vida. Pronto, a salvação chegou. É bem verdade que se ele decidir no momento seguinte que não quer mais, pronto, a salvação foi embora. É assim mesmo que funciona, com base no livre-arbítrio, no direito de escolha que Deus nos deu. Não é sobre isso que o texto está falando. Essa perseverança, ou essa corrida, essa maratona que aqui é apresentada, é a maratona de permanecer em Cristo, dia após dia, depois que nos entregamos a Ele. Eu não sei como foi o momento da sua entrega a Cristo Jesus, mas boa parte das pessoas passaram por uma experiência forte, sentiram o chamado do Senhor, estocou o seu coração, compreenderam onde estavam, para onde Deus queria que eles fossem e tomaram a decisão, vou me entregar. Fantástico. Os anjos no céu aplaudem a decisão de um pecador. Seu nome agora é escrito no livro da vida do Cordeiro. Ele passa agora a ser herdeiro de Deus, agora adotado como filho, porque Adão e Eva haviam pedido emancipação.
E eles, como nós, como filhos de Adão, nascemos em emancipação. Agora, para sermos de novo filhos, temos que ser adotados. E Deus não força ninguém a fazer parte da família. Mas a história não termina aí. A partir daí, agora, nós simplesmente decidimos: não quero mais viver na rebelião, quero viver ao lado de Cristo Jesus. Agora, a cada dia, a cada momento, nós vamos ter que permanecer ao lado de Cristo. E permanecer ao lado de Jesus é muito fácil quando as coisas correm bem, quando as situações são fáceis, quando você tem uma estrada larga, espaçosa, tudo corre bem. Bom, mas é bem verdade que o próprio Cristo mencionou que o caminho que conduz à salvação e à vida eterna, ele é estreito e apertado. E poucos são aqueles que seguem por ele. O caminho largo e espaçoso, na verdade, leva à perdição e morte eterna. Tem muita gente que ora a Deus e fala assim: se o Senhor me abrir um caminho bem pavimentado e largo, eu vou te seguir. Talvez o Senhor Deus vai ter que olhar para você e vai dizer: mas você está pedindo que eu dê para você o caminho que te leva à perdição e morte eterna. O caminho que leva à salvação e vida eterna é, na verdade, um caminho que é estreito e apertado. E por que é estreito e apertado? Porque enquanto a gente vai caminhando com Cristo Jesus, num caminho pedregoso, um caminho pedregoso não é um caminho para você poder fazer uma corrida de velocidade. Não é, me desculpe. Não sei se você já teve a oportunidade de fazer alguma caminhada que seja numa estrada esburacada, numa estrada com pedras. Eu já mencionei isso aqui há algum tempo atrás. O sítio que meu pai me deixou, lá na região de Sengés, no Paraná, ele fica mesmo no final de um cânion, o oitavo maior cânion do planeta. Começa na região de Curitiba, atravessa o estado do Paraná todo e vai terminar ali na divisa com São Paulo. E quando ele termina, ainda tem talvez ali alguns quilômetros de uma abertura que ele vai fazendo, enquanto o cânion se dissipa, que é chamado de o Vale do Itararé. Nesse Vale do Itararé é onde está o sítio que meu pai me deixou. A estrada para poder chegar lá, que vem através ou passa por Itararé, a gente atravessa a divisa de Itararé para Sengés, e então vamos seguindo pela própria, por um território ali bem próximo da divisa mesmo entre os dois estados, até 23 quilômetros mais ou menos de estrada não pavimentada, estrada boa, mas os últimos 6 quilômetros, dos últimos 6, 2 são de descida. É uma região de serra, e a gente está descendo literalmente o cânion, o final do cânion, para poder chegar até o Vale do Itararé. É o caminho, um dos caminhos mais curtos para poder chegar até ali, mas é um caminho de descida. Enquanto a estrada está boa, está tranquilo, mas às vezes quando chove um pouco mais, a estrada passa algum tempo, às vezes um pouco mais esburacada e às vezes acaba sendo um pouco difícil. E na hora de poder seguir para a propriedade, a gente tem que ir um pouco mais devagar. Não é para velocidade. Não tem o que dizer, por melhor que seja o seu carro, você não vai conseguir andar com velocidade, porque tem obstáculos no caminho. O que o autor da Carta aos Hebreus está dizendo para a gente é que a corrida que nós somos chamados para poder trilhar não é uma corrida de velocidade. Tem gente que acha que você tem que correr muito para poder chegar lá. Não, não. Você tem que ter perseverança. Você já reparou qual é a característica da maratona? A característica da maratona não é velocidade, mas é constância. É você permanecer o tempo todo naquela mesma velocidade. Você vai seguindo. É um trajeto longo. Você precisa de resistência. Aqueles que geralmente saem correndo com muita velocidade no começo, quando chega no final, já não estão aguentando mais. E aqueles que se mantiveram constantes, conseguem chegar lá. O que o texto está dizendo para a gente é que nós somos chamados para uma corrida dessa. Mas é claro que, conforme você vai passando por dificuldades, por provações, porque a estrada apertada, o caminho pedregoso, difícil, por mais que você não possa, mesmo que você não possa ir na velocidade que você gostaria, mas você vai aprendendo coisas incríveis e vai tendo a oportunidade de observar coisas em relação ao caminho que você não observaria se a estrada fosse boa e você estivesse apenas preocupado em conseguir fazer as curvas ou seguir adiante. Você aproveita muito mais a própria paisagem enquanto você vai devagar
cuidando com os obstáculos, do que quando você vai com muita velocidade. Talvez fosse um pouco disso que o autor da Carta dos Hebreus estava tentando ensinar para a gente. Mas ele vai dizendo, enquanto a gente está correndo com perseverança a carreira que nos foi proposta, olha o verso 2. Olhemos firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Bom, aparecem duas palavras aqui. Autor. Autor significa que ele é aquele que foi o primeiro foi aquele responsável, o responsável por criar algo. O primeiro a ter a experiência de fazer alguma coisa. O autor é aquele que criou. Portanto, o Cristo é o criador da fé, é o criador da ideia de confiança. Por que ele é o criador? Porque, de alguma maneira, essa unidade que ele tem com o Pai e com o Espírito Santo fez com que ele se submetesse a experimentar uma entrega tão genuína, abrindo mão de usar a sua divindade enquanto ele descesse para se tornar o segundo Adão, enquanto vivesse aqui naqueles 33 anos e meio, confiando e dependendo totalmente no Pai. E o que você encontra é um Cristo Jesus que, enfrentando grandes dificuldades, passava às vezes noites inteiras em oração, buscando do Pai a solução para os problemas, para as dificuldades que ele enfrentava. Então, Cristo é o autor da ideia de fé. Ele teve que ter fé para se tornar o nosso Salvador. Fé na divindade, da qual ele mesmo faz parte. Fé no Pai, que é seu parceiro eterno. E, ao mesmo tempo, ele é o consumador. A ideia de consumador é a ideia de um pioneiro. É a ideia, a palavra aqui, e você pode analisar aqui depois no nosso próprio guia de estudos, é a ideia de alguém que abre um caminho, que desbrava um caminho para que outros possam vir atrás dele. Por isso, enquanto nós estamos trilhando caminhos estreitos, apertados e tal, a gente tem que lembrar o seguinte, que alguém abriu esse caminho para a gente poder passar. O caminho é estreito e apertado, mas eu vou dizer para você uma coisa. Quando você chega no destino final, a alegria é grande. É o sentimento que a gente tem quando eu chego lá embaixo no meu sítio. Depois quando a estrada está ruim, às vezes a gente tem que ir bem devagar e tal, e vai indo. Mas enquanto a gente vai descendo a serra, você olha para o lado da esquerda, você consegue enxergar longe todo o Vale do Itararé, por quilômetros e quilômetros. Quando o dia está claro, então é maravilhoso. Você olha para a direita, aqueles paredões de rocha, entalhadas pelo tempo, é algo fantástico. Em determinado momento da própria descida, olhando ainda para o lado da direita, há uma caverna que você consegue enxergar da estrada a própria entrada dela. Você continua seguindo adiante, tem um pequeno riacho, você passa por dentro dele. Nada que você teria oportunidade de observar se você tivesse simplesmente preocupado com a velocidade. Mas quando você chega lá embaixo, e você começa a olhar de lá de baixo as belezas para todos os lados, aí você olha e diz assim, valeu a pena? É isso que o texto está dizendo. Enquanto a gente está caminhando, ao invés de olharmos para os obstáculos, para as dificuldades, vamos olhar para aquele que abriu o caminho. Vamos olhar para aquele que criou a ideia de confiança, de fé. Porque se ele venceu, no seu poder e força, nós também podemos vencer. Porque ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Portanto, a grande promessa é de que nós também podemos terminar a nossa carreira. Terminar a nossa maratona. Não é uma corrida de velocidade, é uma maratona de constância, momento a momento, seguindo o caminho que foi aberto por Cristo Jesus, o nosso modelo. Eu queria orar, pedindo a Deus para que nos ajudasse a ter essa experiência. Você não quer orar comigo? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Ajuda-nos a podermos entender aquilo que o Senhor tem para nós. E a seguirmos o caminho que o Senhor abriu, caminho de fé, de confiança. Mesmo que a estrada seja apertada, que hajam obstáculos, que pedras soltas estejam no caminho. Ajuda-nos a compreender que a nossa história não é uma corrida de velocidade, mas é uma maratona junto com Cristo Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?